Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Jesus ao seu coração. E o tema da mensagem de hoje é a água milagrosa que transforma vidas. A água é um dos recursos naturais mais importantes do mundo. Sem água não haveria vida. Existem outros planetas maiores que a Terra, e lá não tem vida porque não tem água. E a ciência diz que 71% do planeta Terra está coberto por água. São 1.386 milhões de quilômetros cúbicos. E eu fiquei admirado quando fui para os Estados Unidos a primeira vez, e quando nós estávamos voando sobre o Oceano Atlântico, aquela imensidão, foram várias horas de voos, e aquilo parece que nunca ia acabar. Então é muita água realmente que existe no mundo. Então 71% do planeta Terra coberto de água é uma grande parte. E nós sabemos que a maior parte são águas mesmo do oceano, porque as águas potáveis, ou seja, água de rios, águas doces, é bem menos, chega aí talvez a 3% ou quase isso. O corpo humano também é composto, com a sua maior parte, de água. Então, cientificamente é comprovado que um adulto ele tem ali no corpo 60% de água. E as crianças chegam até 80%. Então, nós vimos que a água é de vital importância para que haja vida. Eu quero ler, então, um texto que está no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e verso 38, que são palavras de Jesus, começa com a narrativa de João e depois aquilo que Jesus estava dizendo. Então o texto diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Este texto, relatado por João, e esta fala de Jesus, aconteceu em uma festa muito importante que o povo judeu celebrava. É a festa do tabernáculo, também é festa conhecida como festa de colheitas. Isso era normalmente feito mais no final do ano. Mas a Bíblia fala como sendo o 7º mês, não é o mês de julho, porque o calendário judaico é um calendário diferente, é o mês do hebraico Tishrei, e esse mês é mais ou menos ali no final de setembro e início de outubro. No livro de Êxodo, capítulo 23, verso 16, ali vai então ter uma fala de Deus, e Moisés recebe essa instrução, dizendo que eles deveriam celebrar esta festa ali no final do ano, vai lá dizer daquela maneira. Em Levítico, capítulo 23, verso 34, é que vai dizer que é no 7º mês. E aí, então, diziam que é entre dia 15 e dia 21, se fosse pegar ali o meio do mês, que eles celebravam essa festa. E essa festa, então, era uma festa da colheita, onde eles celebravam aquilo que Deus tinha dado para eles de produção, celebravam também pela chuva que Deus havia enviado, porque sem a chuva eles não teriam aquela produção, e era uma grande celebração. Várias categorias sociais participavam daquela festa, como os saduceus, os fariseus, os zelotes, os sicários, herodianos, e era uma festa que muitas pessoas iam até Jerusalém para participar. Nós sabemos que festa une muitas pessoas, nos nossos dias é assim também. E às vezes algumas pessoas dizem, olha, eu não vou em determinada igreja, eu não vou em determinado lugar, mas quando se trata de festa, às vezes as diferenças ficam de lado e as pessoas se reúnem para participar de festa. Naquele dia, conforme diz o Evangelho de João, era o último dia. Alguns dizem que era o 8º dia, porque antes ali do povo ser levado como escravo, cativos à Babilônia, eles celebravam 7 dias desta festa. Mas depois foi acrescido mais um dia
e eles passaram então a fazer esta festa com 8 dias. Mas há quem diga que eles continuaram seguindo aquela tradição anterior e deveria ser então o 7º dia dessa festa que Jesus estava lá participando, não apenas como alguém que estava ali usufruindo daquela festa, mas alguém que estava levando uma mensagem poderosa para as pessoas daquela época e também para todos nós que vivemos agora e aqueles que viverão depois. E conforme a tradição, nesta festa eles ofereciam sacrifícios, né? Nos 6 primeiros dias, os sacrifícios eram oferecidos para os pagãos, né? Para as pessoas de outras nações. Mas no 7º dia, o último dia, o mais importante, eles ofereciam sacrifícios especial, né? Para o povo judeu. E foi nesse dia, então, que Jesus aparece lá com aquela mensagem. Eles, nesse último dia, eles terminavam de fazer a leitura da lei, né, da Torá, lá do Velho Testamento, e depois deles concluírem a leitura da lei, diz aí a tradição que o sacerdote enchia um recipiente de ouro com água, e esta água era retirada lá do tanque de Siloé, que ficava ali nas imediações do templo. E ele então misturava aquela água do tanque de Siloé com vinho, derramava isso sobre o sacrifício no altar, e ali então havia uma solenidade muito grande, com som de trombetas, onde pessoas entravam pela porta principal do templo, tocando trombeta, e chegando até ali naquele lugar onde estavam se fazendo o sacrifício. Então, nesse contexto, Jesus aparece, e a fala de Jesus não foi tão longa, mas foi uma fala impactante, porque Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outra tradução diz, fluirão do seu ventre. Jesus, ali naquela festa, ele estava contemplando um ritual religioso que já vinha de tantos anos, né, de quando foi instituído, e as pessoas participavam dessa festa, era uma celebração, era um come e bebe, era uma alegria, né? Tinha a parte sacrificial, a parte, então, que era espiritual, vamos assim dizer, mas quando terminava aquela festa, as pessoas voltavam novamente a viver as suas vidas, né, nas atividades cotidianas. Daí Jesus sabia que aquilo que eles participavam, né, tudo aquele ritual que acontecia ali não mudava a vida das pessoas, era apenas um tempo de alegria, de celebração, como nos nossos dias existem tantas celebrações, as pessoas se divertem, ficam felizes, mas depois ela sai de lá e a vida continua toda da mesma maneira, sem mudança, sem uma transformação. E Jesus então, olhando para aquele povo que seguia um ritual, que seguia uma tradição, né, que não tinha uma mudança de vida, ele oferece uma água que pudesse mudar a vida das pessoas. Ele oferece uma água não apenas que é momentânea, mas uma água que dura para sempre. Talvez alguns podem até estar pensando e lembrar, né, do caso da samaritana, né, onde Jesus também estava ali oferecendo uma água diferente para uma mulher que estava ali no poço de Jacó. O texto lá, né, Jesus estava dizendo para aquela mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, ela queria então aquela água que Jesus estava oferecendo. Ela queria uma vasilha, ela estava ali com um recipiente também pequeno, onde ela estava buscando a água, e ela então queria que Jesus desse daquela água para ela levar, porque ela não queria mais voltar ali no poço de Jacó. No caso da festa, era apenas um jarro de ouro com água pego de um tanque de Siloé, daí derramado sobre o sacrifício, e aquela água ia desaparecer. Mas aqui, agora neste caso, Jesus está oferecendo muito mais do que isso, do que um jarro de água. Jesus fala de rios de água, de rios, é um manancial, é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa. E você sabe, né, o que significa isto que Jesus está oferecendo? Né? Não é água qualquer, nós temos águas contaminadas aí pelo mundo todo.
Jesus está oferecendo uma água pura. Né? Quando fala ali daqueles rios de águas que João registra ali no capítulo 7, no grego, essa palavra que é usada para rios, né, de água é a palavra potamos, né, e isso significa água potável. Então Jesus oferece um rio de água, mas um rio de água cristalina, um rio de água pura, um rio de água que é desejado por todas as pessoas. Né, Jesus, ele quer oferecer o melhor para cada um de nós, e ele então oferece um rio de água potável. Uma outra palavra que vai aparecer depois, que rios de água viva fluirão do seu interior, né, ou do seu ventre, a palavra no grego utilizada para isso é koilia, né, e isso tem alguns significados além de ventre, né, significa como a parte interna ali do útero, onde é formada uma criança, né, e nós sabemos que ali tem água, que é aquela água que ajuda na formação de uma vida que está para vir ao mundo. Mas numa linguagem figurativa, ali significa o coração. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou te dar uma água potável, mas não é um copo, não é uma caneca, não é uma jarra, não é 2 litros que de repente você precisa tomar todos os dias por uma recomendação médica, mas eu quero te dar uma fonte, né? E você vai abastecer de tal forma desta fonte, que esta fonte ela vai transbordar, né? Vai sair do seu coração, para matar também a sede de outras pessoas. Jesus está mostrando que ele era capaz de dar uma fonte inesgotável, que não era apenas uma participação de um evento, de uma celebração, e que depois aquilo iria acabar, mas era algo contínuo que ia permanecer para sempre. E Jesus estava ali se referindo ao Espírito Santo que ele haveria de enviar, e diz o texto que ainda não havia vindo, ainda não tinha vindo, né, porque ele não tinha sido glorificado ao Pai, mas que este Espírito Santo viria, e esse Espírito Santo ia fazer, então, este papel deste manancial de água pura, cristalina, que ia saciar a sede daqueles que o seguissem, daqueles que recebessem Jesus como Senhor, e esta água ela ia transbordar do coração. Nós temos um exemplo tão importante de pensarmos nele na Bíblia, que é o exemplo de Pedro. Né? Pedro, um homem que foi um dos que seguiram Jesus e que teve alguns comportamentos estranhos em alguns momentos. Nós sabemos que Pedro, né, ele, em uma fala de Jesus, onde Jesus ia passar, né, por um determinado sofrimento, né, e ele diz que ele estava pronto até morrer, né, por Jesus, que ele não negaria Jesus, e nós sabemos que Pedro negou Jesus. Né, Pedro dormiu lá no Getsemane, onde Jesus levou ele, o Tiago e João, né, então os 3 dormiram, né, então Pedro ali, em vez de orar junto com os outros, ele que era um líder, né, ele estava dormindo e os demais também estavam dormindo. Né, Pedro, quando chegam os soldados para prender Jesus, ele saca de uma espada e ele corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. Depois Pedro nega a Cristo lá naquele fogo onde ele estava se aquentando, daí que aquela mulher chega e diz que ele era um deles, e ele diz que não era, e ele até mente porque ele diz que não conhecia Jesus, que nunca tinha visto e não fazia parte daquele grupo que seguia Jesus. Mas ainda pior do que isso, né, Pedro ele foi o porta-voz, né, de Satanás, porque quando lá em Mateus 16, 21, né, e até o verso 23, Mateus está relatando o que Jesus estava dizendo, diz que naquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer, ou isso nunca te acontecerá. E Jesus então virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando nós olhamos então para Pedro,
nessas atitudes dele, essas falhas, esses desvios de conduta, e se tornar até um portador de uma voz de Satanás que estava querendo fazer Jesus desistir de ir para onde ele deveria ir, para lá depois ele ser crucificado para ser o Salvador de todos nós. Nós vemos que faltava esta água que Jesus estava oferecendo no coração de Pedro. Pedro, ele tomava água como todos nós tomamos, a água que nós precisamos para o nosso corpo, mas ainda faltava algo no coração de Pedro, que era aquela água, aquele manancial de água viva que viesse a transbordar do coração. E ele, não tendo esta água, ele teve esse comportamento, ele teve essa dificuldade. E ele, então, vivendo esta vida, ele não estava tendo uma vida que Jesus planejou para ele quando Jesus chamou. Jesus sabia das suas debilidades, das suas dificuldades, e Jesus queria que este Pedro tivesse uma transformação no seu coração, que ele tivesse uma restauração. E a transformação e a restauração na vida de uma pessoa só acontece quando esta água que Jesus oferece é ingerida por esta pessoa. E esta água, ela não entra pela boca, mas essa água, ela entra pela mente, e essa água, ela desce até o coração. Quando Pedro, então, recebe desta água, lá no dia de Pentecostes, ele estava lá no cenáculo reunido com aproximadamente 120 pessoas, e o Espírito Santo desce àquele lugar. Este Espírito Santo inunda o coração de Pedro. Pedro, agora, de posse desta água, ele começa a fazer com que esta água, ou ele permite, através do Espírito Santo, que esta água extravase e ela comece, então, agora a saciar a sede de pessoas que estão ali famintas, para serem abençoadas por Deus. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 até o verso 21, mostra agora um Pedro diferente, depois que ele foi revestido com este poder, com esta água que Jesus ofereceu. Diz o texto lá que então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homem da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Olha só que palavra maravilhosa, e esta palavra é de alguém que tem esta água cristalina, esta água potável, esta água que aqui, neste caso, é o Espírito Santo, porque a água simboliza o Espírito Santo ali no Novo Testamento. E esta água, que é o Espírito Santo que inundou o ser de Pedro, fez com que ele pudesse pronunciar estas palavras, explicando que aquelas pessoas possuídas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eles não estavam embriagados como alguns acharam que estivesse, mas era o poder de Deus, era a água que tinha entrado na vida, no coração daqueles homens e mulheres, e eles estavam ali glorificando a Deus, e eles estavam então agora cumprindo com o propósito de Deus como igreja do Senhor Jesus. Quando um homem, quando uma mulher, ela é tomada por este Espírito Santo de Deus, ela glorifica a Deus, ela começa a viver uma nova vida, de dentro dela começa a fluir bênção para a vida das pessoas. Esta pessoa não é mais uma pessoa que murmura, que reclama, que fala mal da vida das pessoas,
que fica dizendo coisas que não edificam, mas de dentro deste bom tesouro, deste coração transformado, então começa a fluir esta água viva que as pessoas querem receber, querem ouvir, porque esta água abençoa a vida daqueles que assim o ouvem. Nós podemos ver, né, Jesus então oferecendo uma água transformadora, uma água que muda a vida de uma pessoa e que faz com que esta pessoa seja um instrumento para mudar a vida de tantas outras no mundo. E por isso, Jesus está fazendo o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vocês estão vendo, né, que atrás, né, tem águas, fontes de água. São águas que correm dias e noites, né? São fontes dadas por Deus e estas águas estão correndo. Estas águas, elas abençoam pássaros que tomam destas águas, né? Abençoa, né, animais que descem também para tomar dessas águas nestas fontes, né? Os peixes, né, os outros que vivem dentro da água, os seres vivos que dependem desta água, eles estão vivendo porque esta água não seca. Se essa água secar, muitos vão perecer, os peixes vão deixar de sobreviver. A água é uma grande bênção que Deus tem dado para todos nós. E você pode ser um portador desta água que Jesus está querendo fazer com que você tenha em abundância no seu coração. E assim você vai abençoar a sua família, você vai abençoar as pessoas que estão do seu lado, no trabalho, quem sabe no lugar que você estuda, né, onde você convive, onde você frequenta, né, Jesus quer que esta água flua do seu interior para abençoar a vida de pessoas por onde quer que vocês andar. E eu quero orar nesta hora para que esta água venha cada dia mais entrar no seu coração e transbordar para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Vamos, neste instante, orar. Eu te agradeço, Senhor, por esta água maravilhosa, transformadora, esta água milagrosa que Jesus tem oferecido a todos nós. Ó Deus, que as pessoas possam ter sede desta água. Da mesma maneira, Deus, como temos sede quando, ó Deus, nós fazemos alguma caminhada, ó Deus, quando nos alimentamos, quando estamos em um calor tão intenso, esta água vem aliviar-nos, vem matar e saciar a nossa sede. Quantas pessoas, ó Deus, estão vivendo no calor das dificuldades, no calor das lutas diárias. E elas, ó Deus, talvez não descobriram que há esta água maravilhosa, que Jesus diz que aquele que tomar não voltará a ter sede. Que estas pessoas tenham a sua sede saciada por esta água maravilhosa que só Jesus pode nos dar. Sacia, Senhor, a sede dos teus filhos e das tuas filhas. E não só isso. Ó Deus, coloque esta água numa medida transbordante, que esta água possa extravasar, ó Deus, sair do coração destas pessoas e se tornar bênção na vida das pessoas com que elas convivem, das pessoas, ó Deus, onde elas estão próximas ali umas das outras. Meu Deus, abençoe. Eu ainda peço nesta hora que o Senhor proteja os teus filhos e as tuas filhas de todo o mal. Ó Deus, quanto àqueles que estão enfermos, coloque as tuas mãos, cure, ó Pai, liberte de toda enfermidade e que estas vidas, ó Deus, sejam completamente curadas e glorifique ao Senhor, glorifique ao teu Filho Jesus Cristo e vivam a vida que o Senhor planejou para cada uma delas. Eu rogo o teu favor, a tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus me deu para compartilhar essa palavra ao seu coração. E se Deus quiser, em breve nós estaremos aqui mais uma vez para trazer uma outra palavra e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Não esqueça de compartilhar essa palavra com os seus amigos, amigas, porque você é um multiplicador desta água que Jesus oferece para cada pessoa que você enviar o vídeo ou o link do vídeo para que as pessoas assistam. Seja também um mensageiro de Jesus multiplicando estas mensagens.
e que Deus possa lhe recompensar e abençoar a sua vida e toda a sua família. Então, fique com Deus, um grande abraço e até em breve.